Meus amigos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, procurando todos nós fazer a nossa reflexão, para entrarmos fazer a nossa prece para que nós possamos nos sintonizar e ficarmos mais acessíveis aos ensinamentos que serão passados para nós, pelo nosso irmão Zé Manuel, que são sempre dos livros dos Espíritos, ensinamentos dos Espíritos, passado a Kardec. Que Deus possa nos ajudar sempre, que nós continuemos interessados em busca desse conhecimento que nos ajuda tanto a trabalhar o nosso recurso, a nossa melhora, a nossa estada aqui nesse planeta. Isso nos ajuda sempre. Não é que as pessoas que não estejam com conhecimento de uma doutrina não estejam bem, mas possivelmente num planeta de prova e expiação, que somos espíritos ainda com muita dificuldade, vícios e paixões, uma doutrina sempre nos é um processo de equilíbrio, que nos ajuda sempre a nos centrarmos em busca do que é melhor e fazer o melhor para os outros, e em busca disso também trabalhamos o melhor para nós. Que Deus nos auxilie sempre e que continuemos vindo buscar o conhecimento que essa doutrina valiosa nos oferece. Graças vos damos que assim seja. Então, nessa tarde, vamos aprender junto um pouco mais sobre a doutrina. Nosso irmão vai falar sobre reencarnação, muito importante para nós, reencarnacionistas. Bem, queridos irmãos, muito boa tarde. A Sueli hoje teve também que viajar e me telefonou ontem pedindo se eu poderia vir. Então eu vim, como eu disse para vocês na reunião passada, eu vou ficar incumbido da segunda terça-feira do mês. Mas hoje é terça-feira do mês, e eu estou vindo por isso. Porque ela não pôde, aí pediu se eu podia substituí-la. Ela teve que ir, acho que é dentista, lá embaixo, o médico, né? Então tinha que marcar e surgiu uma vaga e ela foi. Porque médico agora está muito difícil, né? A gente fala, vai marcar um médico, tenha plano ou não tenha plano. Talvez SUS esteja saindo até primeiro do que os planos. Quando eu toco para qualquer consultório e passo pelos mesmos problemas, esses dias eu toquei para uma endocrinologista, que eu toquei em abril para marcar uma consulta. Aí abril não podia, ela falou, eu vou ficar com o número do senhor aqui, toco assim que puder. Agora em julho eu toquei de novo, falei, filha, eu já fui internado 3 vezes com coma diabética e só não morri, mas eu estou, ela falou, não, brinca, eu falei, sim, eu vou botar o nome do senhor aqui, eu falei, põe uma cruz vermelha na frente. Ela falou, não, eu não vou botar cruz vermelha na frente, Deus me livre, eu vou botar um V de vitória, o senhor vai ver. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí fiquei esperando, ela perguntou, qual o seu plano? Eu falei, é estar vivo até o dia que você marcar a consulta. Aí eu, com isso, eu garanto com essa turma a minha lembrança, e eles não me esquecem. A primeira brecha que dá, eu vou chamar aquele gozador, porque senão ele vai morrer mesmo, eu vou ficar com a consciência pesada. Aí me chamam. Mas realmente é uma dificuldade. E aí a Sueli está nessa fila. Deu uma brecha lá e era para hoje. Ou ela ia hoje, ou então só Deus sabe quando, né? Então eu falei, tá muito bem, eu vou lá. Aí, para falar sobre uma novidade para vocês, que eu imaginei, o que eu vou falar para ele? Perguntei para ela ainda agora. Falar para uma novidade para vocês, eu resolvi falar sobre a reencarnação. Aí vocês dizem, não é? Não, porque reencarnação, vocês estão careca de ouvir falar. E eu também. Uns mais carecas do que outros, não é, Luiz? Mas nós estamos careca de ouvir falar sobre reencarnação. Mas a questão não é nós ouvirmos falar. Tudo no mundo, tudo na vida, não é nós ouvirmos e termos conhecimento. Nós temos que ter entendimento daquilo. Mas não é reencarnação, que bonito, vou nascer de novo. Aí tem gente que pensa que vai nascer numa árvore, num besouro, outros vão nascer num gato, outros gostam de cachorro, vão nascer em cachorro. Isso é a ideia. Tem gente que, se você apertar, mesmo gente que se diz espírita, se você apertar sobre um pouquinho mais sobre o conhecimento a respeito, eles começam a fazer confusão. Então de repente pode, né? Pode, por que não reencarnar num macaco, reencarnar numa outra coisa? Quem sabe? Aí outros ainda falam para complicar mais. Em outro mundo dizem que a gente reencarna em macaco. Em outros mundos ainda diz que a reencarnação é em crocodilos. Tem história para isso tudo? Tem. Então não basta a gente ter informação. É necessário a gente trazer para a gente o que a gente ouve e analisar aquilo. Ver se nós, como pessoas inteligentes, não sábios, não doutores em nada, mas pessoas inteligentes, que já são capazes de, se alguém falar assim, enfia os 2 dedinhos na tomada que não dá choque, a gente não enfia. Por que não enfia? Porque você é inteligente e sabe que mesmo alguém mandando você enfiar os 2 dedinhos na tomada,
dizendo que não vai acontecer nada, você sabe que vai levar um choque. Em matéria principalmente de Deus, de fé, de religião, a gente não pode acreditar porque as pessoas estão falando. Dizem que uma vez acharam fizeram uma coletânea de gravações das pessoas no último momento de vida. Então as gravações registravam o ambiente em que a pessoa estava. Então tinha uma porção de registro assim. Pode abrir que não tem problema. Isso, as últimas palavras, né? Desliga esse botão. Entendeu? Não, pode entrar que ele é manso. Essas últimas palavras em gravações de pessoas que foram mortas tragicamente. Pode entrar que dá. Ou pode pular que não tem problema. Essas últimas palavras de quem, orientando alguém, causou uma tragédia. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos, como pessoas minimamente, por isso eu disse inteligentes, nós não podemos fazer simplesmente porque alguém manda, ou alguém diz, ou alguém acredita. Nós é quem temos que ver se é ou não sensato. Se mandam a gente enfiar os 2 dedos na tomada, porque não tem problema, não faça isso. Criança, quando enfia um grampinho, um troço na tomada, nunca mais mexe na tomada. O melhor ensinamento é a prática, né? O melhor ensinamento é o exemplo vivo, esse funciona mesmo. Mas existem os aconselhamentos, os aprendizados, como ela falou na palestra, doutrinas que nos ajudam a entender melhor aquilo que pessoas mais espertas que a gente já estudaram, já pesquisaram e já colocaram em forma de o conteúdo em forma de aprendizado, em forma de orientação. Mas a orientação, volto ao ponto básico que eu quero passar para vocês. A orientação tem que, antes de ser praticada, ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser pensada. Porque senão nós vamos ficar nos iludindo, nos enganando a vida inteira, achando que nós estamos fazendo certo, porque nós estamos num grupo enorme que faz a mesma coisa. Mas às vezes o grupo enorme faz errado há séculos. E você não vai entrar nesse grupo a fazer errado, para ser mais um fazendo errado. Eu tinha uma pessoa, um conhecido meu, que ele dizia assim, várias vezes eu vi ele dizendo isso em palestras, em comentários com uma porção de gente. Ele dizia várias vezes, tinha convicção. Ele falava, eu prefiro errar com todos do que acertar sozinho. Isso é uma burrice estúpida. Uma burrice, nunca pensem assim. Prefiro acertar sozinho do que errar com todo mundo. Porque por errar com todo mundo, que o mundo está todo errado. Então como? Você vai optar pelo erro? Você vai optar vai nivelar por baixo? Nunca, nunca. E isso não é falta de amizade ou de solidariedade. Isso é uma hipocrisia, até ou um comodismo do indivíduo em não querer confusão, não querer complicação. Vamos, está todo mundo errado, mas vamos todo mundo errado. Vamos, porque aí fica em harmonia. A harmonia no erro, a harmonia na ignorância, nunca dão bons resultados. Nunca deram e nunca darão bons resultados. Está todo mundo corrompendo. Então entra um honesto, entre aspas, porque o honesto verdadeiro não se corrompe. Eu até chamo a atenção sempre. Não é a política que faz o mau caráter. A política revela o mau caráter, mas ele já era mau caráter quando ele entrou para a política. Porque quando o cara é honesto e entra, ele continua honesto. Então a política não corrompe ninguém, não. Ela só revela o corrupto, mas não corrompe ninguém. Então, se nós entramos num ambiente e todo mundo é corrupto, nós também vamos ser, para ficar em harmonia. Ou você sai fora disso, ou você enfrenta, você encara tudo isso. Ah, mas vão matá-lo? Sim, quantas pessoas morreram para implantar o certo, o honesto e o verdadeiro? E todas as pessoas que morreram para implantar o certo, o honesto e o verdadeiro, são todas elas muito honradas pela sociedade e pela humanidade. Olha, vejam, todos os grandes símbolos, ídolos da humanidade, praticamente tiveram fins trágicos. Porque o certo, num planeta errado como esse, ele é complicado. Causa embaraços.
De vez em quando a gente vê aí na história da sociedade humana pessoas que, porque denunciaram determinadas situações, foram mortas. Está aí uma suspeita recente na Inglaterra, um dos integrantes daquele jornalzinho que foi fechado e tal. Cara, agora eles estão associando uma coisa com a outra, porque depois que ele fez uns certos comentários, sumiram com ele. E é assim. Mas isso não pode nos intimidar. Isso não pode nos abafar. Não. Primeiro porque nós, particularmente espíritas, temos a certeza de que nós não morremos. Temos a certeza de que nós não morremos. Podem nos tirar o corpo, mas jamais a existência, o ser, que é o que vai voltar a reencarnar, seja aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, para darmos sequências à nossa formação, à nossa constituição essencial, básica, a mais importante, que é a existência de nós, espíritos imortais, conscientes, com livre-arbítrio. Então eu ouvi essa semana uma senhora falando com a outra, uma filha falando com a mãe, elas iam passaram por mim e vinham as duas conversando. Aliás, eu que passei por elas. Aí elas estavam conversando, umas crianças correndo na frente delas mesmo, do grupo. Quando eu passei por elas, eu ouvi a filha falar para a mãe: mamãe, vamos parar de falar em morte e vamos falar em vida, vamos? Que a velha, que não era nem tão velha assim, era mais ou menos, pareciam até irmãs, estava falando com ela, porque é morte, porque não vai morrer, porque e ela estava para morrer, não sei o quê, então o negócio virava em torno de morte. Vejam como as pessoas, que desde que vêm para cá, ouvem falar que não morre, todo mundo tem medo da morte. Porque na realidade as pessoas ouvem falar, mas não se convenceram disso. Não se convenceram por quê? Porque se acomodam no mundo, enquanto está tudo bem, quando tem dinheiro, tá tudo farto, não tem dor aqui nem dor ali, ninguém quer saber disso. Agora, quando a coisa fica feia, quando a coisa aperta, ou quando a gente vai ficando velho, o corpo vai ficando velho, aí começam a vir as dúvidas, aí começa a vir depressão, desalento, desânimo, porque a pessoa já, a vida não tem mais sentido, a vida não tem sentido sempre, até o momento final da morte. Que deva ser para todos nós um momento natural, um momento que a natureza determinou, que a nossa própria etapa, jornada de reencarnação determinou, para nós curtirmos na vida. Para quê? Para nós desenvolvermos conhecimento e não simplesmente informações. Voltando à reencarnação, que aí é um tema novo, eu falei, eu vou falar sobre um tema novo, que vocês não ouviram, reencarnação. Todo mundo já viu reencarnação? Tem gente até que fala assim, mas é muito repetitiva a reunião, ou sua palestra é muito repetitiva. E eu pergunto, cara pálida, há quantos anos você repete o Pai Nosso? E eu nunca vi ninguém contestar. Vamos orar o Pai Nosso. Aí alguém, não, peraí, isso a gente já está cheio de orar Pai Nosso. Não, todo mundo ora o Pai Nosso. Enterro, casamento, batizado, em preces, todo mundo ora Pai Nosso, não é? E vocês já viram alguém reclamar? Poxa, mas não param com isso. Por quê? Vejam bem, às vezes é uma hipocrisia também. A pessoa vai ouvir de novo, tá já careca de saber, e fica esperando quem vai orar errar. Porque não sabe se é perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou não sabe se é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quando bate nisso aí é igual o hino nacional. Quando muda de um estrofe para outro, um vai para lá, outro vai para cá. Né? Então, ainda fica aquela expectativa. Como é que vai sair? Será que vai sair certo? Uns perdoar as nossas dívidas, o outro perdoar as nossas ofensas. Aí aquilo salpica tudo. Aí embola a própria oração. Mas ninguém reclama. Ninguém reclama. Mas também ninguém pratica. Observe. Ninguém reclama porque deve pensar assim, realmente, vamos ouvir de novo, quem sabe que dessa vez vai? Quem sabe que dessa vez vai? Você chega num lugar, está todo mundo desesperado, vamos orar o Pai Nosso, aí todo mundo ora o Pai Nosso e continua todo mundo desesperado. Mesmo tendo pronunciado, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Acabou de dar a sentença para que o que deva prevalecer seja a lei de Deus, a vontade de Deus,
assim na Terra como em qualquer parte do infinito. Mas está todo mundo revoltado, principalmente, às vezes, perante a morte. Mas a morte não é uma vontade de Deus? Claro que sim, sim. Aí vocês também, se avançar, eu quero que vocês ousem, sejam ousados no pensamento. Não ouçam e fiquem quietos, pensem. Espera aí, a morte é uma vontade de Deus? Você fala, então Deus é muito cruel. Ter a vontade de nos impor a morte, sabendo que isso vai causar todo esse sofrimento que está causando. Vejam, nós temos que contestar. Como eu disse aqui para vocês, nessa tragédia, eu estava vendo um caso em que todos estavam enaltecendo um milagre de uma criança de 6 meses que não morreu. Morreram 14 na família, mas ela não morreu. Todos, que milagre. Milagre coisa nenhuma. Seria muito mais sensato não ter morrido 14 e a criança ter morrido. Não seria mais sensato? Mas não, morreram 14 e a criança não morreu. Então todos, que milagre. Não é milagre coisíssima nenhuma. Se esse Deus que vocês acreditam e está fazendo isso aí, ainda tem que ser bajulado por causa desse milagre, que ele não passe lá em casa. Eu uma vez estava num workshop falando sobre reencarnação, sobre espiritismo, porque lá tinha um falando sobre budismo, outro islamismo, outro falando sobre catolicismo, outro protestantismo, e eu lá representando o espiritismo. Quando perguntaram, foi até a Sueli que perguntou, para um pastor, por que a criança nascia cega? Cega? Nasceu cego de nascença. Ele falou que era para provar o amor de Deus pela humanidade. O rapaz que estava presidindo o workshop, e eu estava do lado dele, ele me puxou assim e falou assim, que esse Deus passe longe lá de casa. Claro, peraí, para provar o amor, ele põe o seu filho cego, por que não botou do outro? Aí todo mundo quer que seja o do outro. Então nós temos que parar de ser hipócrita e acomodado com essa história de quando falou que é de Deus, todo mundo cala a boca e fica, peraí, alto lá. Deus não pode ser pior do que nós. Não pode. E, no entanto, nós aceitamos barbaridades que são atribuídas a Deus e fica todo mundo calado porque as igrejas impõem. Como? Larguemos igrejas para lá. Larguemos os padres, os pastores, os espíritas. Quem falar bobagem tem que ser censurado e eliminado. Não na fogueira, né? Eu não estou pregando aqui a Inquisição, não. Entendam? Eliminado em termos de interesse. Não tenham interesse em ficar bajulando ou seguindo alguma coisa que vocês pensaram e rejeitaram. Seja aqui no centro, seja em qualquer igreja, seja em qualquer lugar. Eu sempre falo isso aqui. Não é crime nenhum vocês nunca mais virem aqui e passarem a igreja católica. Qual o problema? Nem eu, nem ela, nem ninguém poderá censurá-los. Como ninguém poderá me censurar se eu amanhã mudar de rumo. Temos livre-arbítrio. Só que devemos sempre agir, como eu disse, na tomada, com racionalidade. Nós não estamos indo para lá porque simplesmente disseram que lá é melhor. Nós vamos para ver, ouvir, analisar e ver se é mais sensato. Quando eu vou falar por aí afora, e às vezes até na televisão, e que o pessoal fala, os evangélicos principalmente, que isso é uma bobagem, reencarnação é do capeta, é do demônio, é contra a Bíblia, é contra a palavra de Deus, isso não existe. Eu falo, tá, muito bem, eu também penso nisso, que não existe, que isso é bobagem, que isso é do capeta. Mas eu aí fico pensando, qual é a outra hipótese? Seria uma única vida? Eu aí falo, essa é que é do capeta. Não é a reencarnação, é essa. Porque na reencarnação, o Pai eterno, o Criador de todas as coisas, está nos dando, nós que tanto que ansiamos pela vida, pela existência, pelo amor, nós tanto ansiamos pela felicidade, pela alegria. Na reencarnação, esse Criador está nos dando a oportunidade de conquistar tudo isso. Se não conquistamos nessa única vida, nós vamos conquistar em milhares e tantas quantas forem necessárias, porque o infinito é muito grande. Como eu disse aqui na reunião passada, infinito é muito grande, infinito não tem fim, é tão grande que não tem fim. Então não há saturação do infinito por gente querendo ser feliz, por gente querendo evoluir, não. A criação de Deus é infinita para ocupar um espaço e uma criação que também é infinita. Então nós todos temos
tempo para sermos santos, sem passar por aqui uma única vez, tendo sido criado, jogado aqui, azar o nosso, como quando a gente era criança, achava que caiu da fralda da cegonha, e não era para vir para aqui, para a África, não era para vir para aqui, para Namíbia, não, era para ir para a França, para a Suíça. Mas, coitada, a cegonha deixou escapulir, a fralda escapuliu, o cara caiu. Porque Deus não pode fazer nada, foi um acaso. Não podemos pensar assim, nunca. Nunca. Então eu pergunto para os nossos irmãos, mas qual é a outra hipótese contrária à reencarnação? É de uma única vida e a salvação por Jesus. Mas aí eu jogo para eles, mas cristãos que se dizem cristãos, de uma humanidade de 7 bilhões, que são 2 bilhões só, e os outros 5 bilhões, você não pode fazer uma discriminação dessa, envolvendo Deus nisso, nessa sua ideia, não pode. Deus não erra, Deus não tem preferências. Eu tenho um livro aí que me foi trazido essa semana agora. Eu vou deixar detalhes, eu vou espalhar isso, expandir isso no programa de televisão. Mas me trouxeram um livro aqui, e quem trouxe o livro resolveu o problema com o autor do livro. Resolveu o problema. Ele nem perguntou nada para a gente, ele só trouxe já com tudo resolvido. Já trouxe o escrito, o que ele não concordou no livro, a carta que ele mandou para o autor, a carta que o autor mandou para ele, a carta que ele respondeu para o autor e a carta que o autor respondeu para ele. Tá bonito, resolveu sozinho. Eu nem imaginava, ele é um frequentador aqui como vocês. Senta ali naquele canto ali, falou, olha aqui, o que eu vi aqui, você concorda com isso? Eu falei, opa, claro que não. Onde está escrito isso? Aí fui ver, é no livro Paz na Terra, de Richard Simonetti, tido como espírita, vendedor de livros e mais livros, carimbado pela Federação Espírita Brasileira, mas o que ele escreveu lá é aquele, enfia o dedo na tomada que não tem problema, pode enfiar, aí bum, acaba. São aquelas gravações dos últimos momentos da vida, abre que não tem problema. Então as frases são só essas, na gravação dos últimos instantes, Márcia, do que acontece, né? Pode ligar que não tem problema, pode abrir, pode pular que eu seguro. Então são essas coisas. Até diz que tem um pessoal muito miserável, né? Eu não sei, não vou falar qual é a raça, qual é a nacionalidade, para não ter preconceito. Mas diz que tem umas determinadas nacionalidades no planeta que quando a criancinha tem 3 aninhos, eles botam em cima da geladeira o bebê. Aí fala assim, pula que papai segura. Papai e mamãe, pula. Aí ele pula, o pai sai fora e a mãe sai fora. Aí a criança borracha no chão, né? Aí eles vão, pegam o bichinho chorando, berrando, fala, tá vendo? Isso é para você não acreditar nem papai nem mamãe. Não acreditar em ninguém. Não acreditar em ninguém. Nós temos mais ou menos que ter essa desconfiança da geladeira. Desconfiança da geladeira. Nós não vamos acreditar porque nos disseram. Porque falaram, pode enfiar o dedo que não tem problema. Até se disserem, Leandro, está desligado, como você já foi mexer e não estava, né? Não, está desligado. Atenção, tenha certeza. Vai lá ver se está mesmo desligado. Ou então, pega uma ponta de chave de fenda e bota fazer o teste. Não coloquem a mão. O que nós temos que fazer é isso. Quando ele leu o livro, que me mostrou, eu falei, meu Deus, claro que não, que é isso. Aí que eu vi o título do livro e o autor. Está escrito o seguinte, né, nessa parte, nessa mensagem, nem li o livro todo, não, porque lembra que eu falei na terça-feira passada, uma nota de R$100? Me presta, pega um aí. Tem na bolsa aí? Não. Tem, ninguém tem, puxa vida, hein? Sempre que eu dou esse exemplo, ninguém tem. Vocês têm que andar mais prevenido. Andar mais prevenido para não entrar numa dessas aí. Eu peço, pronto, deixo vocês aí de calça curta. Olha só, mas já que vocês não têm, hein? Eu deixei a carteira em casa. A carteira está cheia, mas está em casa. Hein?
Mas se vocês pegarem uma nota de 100 reais e olhar aqui, 100 reais, a nota, 100 reais. Mas aqui a nota vem escrito por extenso, 50 reais, 20 reais. Aí se você pegar uma de 100 reais e estiver 100 reais escrito assim, ó. Sim. O que é que tem? A nota é falsa. É nota falsa, é 100 com C cedilha. Não embarca nessa. Aí, como eu disse na semana passada, vocês vão ficar perdendo tempo em analisar se tem marca d'água, se a textura da nota é uma textura perfeita, se o papel é um papel original da Casa da Moeda ou não. Isso é perda de tempo. Se está escrito 100 com C cedilha, isola que troço é falso e vamos passear com a família, vamos cuidar de outras coisas. Não perca tempo com isso. O livro que ele trouxe, que me mostrou, é a cedilha do C, do 100. É o 100 com C cedilha. O cara escreveu lá que Jesus teve a única encarnação na Terra. A única vinda de Jesus na carne foi no planeta Terra. A única vez. Isso, veja bem, escrito por um autor que se diz espírita, que é paparicado e bajulado por todo mundo como espírita, que as pessoas gostam muito do que ele escreve. Pode até escrever coisas bonitas, coisas interessantes, mas doutrinariamente não pode se confiar no que escreve como espírita. Quando você pega um livro escrito por um católico, se você vê uma coisa dessa, você passa. Tá bem, porque Deus se humanou. Para quem aceita a Santíssima Trindade, Deus se fez homem para ensinar as criaturas no planeta. Mas o Espiritismo ensina diferente. Então não pode você pegar um autor espírita que deu uma dessas. E o pior, quando esse nosso frequentador escreveu para o autor respondeu dizendo assim, não, porque segundo Emmanuel, veja bem, você não pode escrever como espírita se baseando em Emmanuel, se baseando em Irmã Dulce, se baseando em pessoas que você não pode admitir como conhecedores da doutrina espírita. E disse entre parênteses, depois vocês vejam isso na televisão, que na televisão eu vou mostrar com bastante clareza, e disse entre parênteses assim, Kardec cita, infelizmente não lembro onde, respondendo para o rapaz, que Kardec citou alguma coisa, mas que infelizmente ele não sabia onde. Isso é leviandade, é brincar com coisa séria. É por isso que nós alertamos, o Centro Espírita Friburguense tem esse alerta constante e permanente. Espiritualista é uma coisa, espírita é outra. Quando se fala que é espiritualista, pode ser desde que acredite na imortalidade da alma, é espiritualista. Agora, se disser espírita, para ter credibilidade, não pode contrariar o fundamento do Espiritismo, a base, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está claro, a reencarnação é imposta a todos os espíritos. Não existe espírito que não passe pelo processo da reencarnação. Aí vocês vão falar, mas então todos têm que reencarnar na Terra? Não, primeiro porque tem bilhões de planetas semelhantes à Terra só na nossa galáxia, só na nossa vizinhança, só no nosso conjunto. Na nossa vila planetária, na nossa vila solar, como aquela lá, que a capa da Gênesis ali espelha uma galáxia, olha. Então, só ali são mais de 2 bilhões de planetas semelhantes à Terra. E nos que não são semelhantes, e nós poderíamos admitir que aí a vida seria totalmente diferente, e a reencarnação não significa a carne vermelha ou a carne branca. A reencarnação é o contato do espírito com a matéria. É a manifestação do espírito através da matéria. Com que finalidade? Não é do espírito sofrer. Nós não reencarnamos, Leandro, para sofrer. Nós reencarnamos, Eliane, para evoluir. Como nós nos matriculamos nas escolas, não é para ser reprovado. Nós nos matriculamos nas escolas para aprender e passar de ano, de série. Mas se nós não nos dedicarmos no estudo da escola, nós vamos naturalmente sermos reprovados ao final do ano. E quais serão as consequências disso? No ano seguinte, nós termos que repetir a mesma série,
naquela mesma escola ou em outras do mesmo nível, ou vejam bem, ou nesse planeta ou em outros do mesmo nível, nós vamos ter que reprisar a série. Nós vamos ter que reprisar a vida. Não voltando ao zero, porque nada que se aprende perde. Nós não voltamos para trás, redundando, não voltamos para trás. Ou nós paramos, ou nós evoluímos. Então a reencarnação é para nós, espíritos imortais, individualizados, conscientes da nossa existência, conscientes do bem e do mal, com livre-arbítrio, podendo fazer o que bem entendermos, nós chegarmos com esse esforço próprio à perfeição, para a qual nós fomos criados. Deus não criou nada para estar infinitamente estacionado, ou sem o propósito de ser perfeito. É o amor de Deus, é a bondade e a justiça de Deus. Logo, reencarnação não pode ser afastada a ideia da reencarnação do central, do principal, que é Deus. Muito bem, se Deus existe, nós admitimos que Ele existe, como inteligência suprema que pensou em tudo que existe no universo, exceto no que nós pensamos, Ele permitiu que nós pensemos para que nós também participemos do processo de perfeição e de ação e de modulação, moldagem do próprio universo. Aqui, do pano fizeram essa toalhinha, da linha fizeram essa rendinha, o acabamento, do vidro fizeram o copo, do plástico fizeram o globo. Isso tudo que vocês estão vendo, e eu estou repetindo aqui, é transformação do pensamento de alguém em realização que satisfaça as nossas necessidades. Alguém pensou em fazer envelope. Para quê? Fazer envelope para quê? Para soltar pipa? Para jogar para cima? Não. Para acobertar ou para acomodar, para embalar correspondência. Alguém pensou em fazer capa de celular. Para quê? Para vestir o cachorro? Não, para botar o celular. Alguém inventou o celular. Para quê? Para que nós possamos nos comunicar. Então vejam que isso tudo é concretização, através da matéria que nós dispomos, de material, de utilidade para a nossa vida, para o exercício da nossa atividade no planeta Terra, porque é nele que nós estamos. Partindo desse princípio de raciocínio, vocês todos chegam à conclusão de Deus. Deus é o pensamento de todos os universos, de tudo que existe. Porque assim como nós estamos rodeados pelo que nós pensamos, os planetas, as humanidades, os espíritos, em qualquer parte do infinito, estão rodeados pelo pensamento de Deus transformado em criação. Então nós não podemos pensar nesse Deus que não seja da forma inteligência suprema, porque o que transforma a matéria em objeto, em utilidade, é a nossa inteligência. O que não fomos nós que planejamos, claro que tem que ter havido, pelo mesmo princípio da nossa criação, tem que ter havido um pensamento maior e muito anterior ao nosso, criador de todas as coisas. Venha no Livro dos Espíritos e veja a definição que os Espíritos dão de Deus. Que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus, perguntou o que é Deus. Caiu um ponteiro? Ah, não. Gente, eu pensei que tivesse caído um ponteiro. É questão de idade, é data de vencimento, tá vendo? Me confundiu agora. Aliás, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, já são 3h05 e ainda não começou a reunião? Meu Deus, já são 3h10 e ainda não começou a reunião? Já. Ela começa sempre às 3 horas. E fica testando a nós todos a tolerância, a boa vontade, o perdão, tudo isso. Vocês sabem o que diz os Espíritos aqui no Livro dos Médiuns? Olha só,
Quando eu falo isso, as pessoas pensam, isso é mentira, isso não está escrito ali. Diz que essa história de horário rigoroso é coisa de espírito atrasado. Senhor, meu Deus, é assim. Estudem lá que vocês vão ver. Quando a gente desenvolve simplicidade, amor, quando a gente desenvolve fraternidade, solidariedade, nós não estamos preocupados com isso. Alguma coisa aconteceu que não pode ser quando o ponteiro estava. Claro que tem que ter uma regra, mas essa regra não é fatal a ponto de que se não começou aonde o ponteiro bateu, morreu todo mundo, ou então desgraçou tudo, ou então Deus foi embora. Deus nunca vai embora. Eu já fui à reunião que disseram assim, a reunião está marcada para terminar às 4. 4h20, 4h30, os espíritos já foram embora. Vocês estão pensando o quê? Que eles ficam lá à disposição da gente? Quantos de vocês já devem ter ouvido isso? Eu fui criancinha, criado no meio de pessoas dizendo isso, em movimento espírita. Quando eu assumi a minha responsabilidade nisso, eu comecei a contestar da seguinte forma: os espíritos foram embora? Foram. Mas Deus não é onipresente? É ou não é? Não está em toda parte? Permanentemente? Então deixa eles irem embora, nós ficamos com Deus. Não estamos bem acompanhados? Estamos bem acompanhados, muito bem acompanhados. Então, eu fiz esse parênteses porque eu achei que tinha caído um ponteiro. Mas é por causa do reflexo da luz no relógio, mas nós ainda temos algum tempinho, que eu estou tentando fazê-los ter certeza da existência de Deus. Porque Deus é o pensador de tudo. Nós somos criaturas que também pensamos. Aí está a nossa semelhança com Ele, Benito. A nossa semelhança com Deus, imagem e semelhança, é que Ele é pensamento supremo, inteligência suprema. E nós somos inteligência, olha a semelhança, em processo de evolução. Nós criamos a caneta. Nós somos deuses, sim, para criar a caneta. Deus não tinha nenhum interesse em criar a caneta, porque não precisava da caneta para escrever. Mas nós tínhamos, então nós criamos a caneta. Agora tiramos a caneta de onde? Do nada? Não. Tiramos da matéria que Deus já criou para todo o universo. Então nós não somos criadores, nós somos transformadores. Criamos formas que nos satisfaçam as exigências humanas, mas nós não somos criadores, origem da criação. Por isso Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então quando você vê esse globo, não foi Deus que fez, mas a causa primária desse globo é Ele. Não só por ter criado a matéria-prima que foi usada para fazer o globo, como criado nós, a inteligência, que temos já a capacidade de articular a nossa vontade para satisfazer as nossas próprias necessidades. Por isso esse Deus de inteligência suprema nós não podemos pecar em relação a Ele quando se fala do amor supremo de Deus, porque Deus tem todas as virtudes em grau supremo. E não tem nenhum defeito em grau nenhum. Senão ele deixa de ser Deus, deixa de ser perfeito. Então, se ele é perfeito e supremo em todas as virtudes, ele é supremo em amor e é supremo em justiça. Concluam comigo, analisem comigo. Logo, o processo da reencarnação, que como eu disse no início, vocês já ouviram, e eu muitas e muitas vezes, o processo da reencarnação não pode admitir qualquer outro tipo de variante que não a reencarnação, para que os espíritos progridam, para que os espíritos cheguem à perfeição. É impossível um espírito chegar à perfeição sem passar pela reencarnação. O autor respondeu para o nosso frequentador aqui, nosso irmão, que escreveu para ele, dizendo o seguinte: há quem diga, disse ele, que Deus, sendo onipotente, pode fazer o que ele quiser, senão ele deixaria de ser onipotente. Deus é onipotente, pode tudo, mas não é burro. Ele não vai fazer alguma coisa que contrarie a lógica e o bom senso do que ele já fez. A reencarnação, igualando todos, para que todos progridam pelo mesmo mecanismo, é justa. Agora, se você admitir que tem reencarnação para uns e não tem para outros, aí você pergunta, mas por quê? Por quê? A justiça de Deus é tão plena e suprema que Deus não criou dois tipos de matéria, dois tipos de elemento. Ele criou um só.
Porque se ele criasse dois, uma seria diferente da outra. E se uma fosse diferente da outra, teria havido um privilégio ou um prejuízo para alguma das duas. Porque uma é assim e outra é assado. Se fossem duas iguais, seria uma só. Mas se ele criasse duas diferentes, ele não teria sido justo, supremamente justo. Para ser supremamente justo, o início, a origem de todos os universos tem sempre que ser a mesma. Logo, ele não trata com discriminação. Isso é puxa-saquismo. Tem um autor chamado Nestor de Holanda, obra rara, já esgotada, que tem um livro, Puxa-saquismo ao alcance de todos. É o livro dele. Isso é uma tendência nossa, de querer agradar aos poderosos, Jane, para que os poderosos não se virem contra nós e para que nós estejamos sempre assim com eles. Você chegar em qualquer lugar e perguntar, vocês acreditam em Deus ou não acreditam? Todo mundo, sim, sim, sim. Rápido, rápido. Porque se você demorar, você pode ser fulminado. Vai dizer que não acredita em Deus. Mas se você raciocinar bem, pelo que ensinam sobre Deus aí fora, você vai dizer, não acredito não, nisso que está aí, que vocês chamam de Deus. E tem assim, filósofos e mais filósofos, com livros e mais livros. Sam Harris, por exemplo, escreveu um agora há pouco tempo, dizendo que o Deus é o Deus criado pelos homens para justificar a mentira. A mentira. As pessoas mentem para justificar Deus, para arrumar as coisas para Deus. É quando ele diz lá no livro dele que as religiões fazem mal ao mundo porque mentem a respeito de Deus para os homens. E Deus não é isso que as religiões falam. Então, quando nós entendemos errado Deus, nós entendemos errado tudo. Nós não podemos passar o assunto para frente sem antes deixar bem claro Deus. Deus é inteligência suprema. Deus é supremo em amor. Deus é supremo em justiça. Se ele é supremo em justiça, a oportunidade para todo o universo tem que ser igual, porque é perfeita, porque ele é supremamente perfeito. Ele não criou um mecanismo errado, capaz de ter que ser consertado durante o caminho, o percurso, para dar certo na frente. Ou então você vai admitir que ele não seja supremamente perfeito e eternamente perfeito. Deus sendo eterno e sendo supremo em todas as virtudes, nós não podemos, como espíritos na caminhada para a perfeição, admitir qualquer tipo de injustiça ou erro, qualquer tipo de macomunação que Deus esteja fazendo com alguém, com algum grupo ou com algum povo, porque isso não acontece. A justiça de Deus é plena e para todos nós. Garis, varredores de rua, presidentes da República, cientistas e sábios. A perfeição e o mecanismo de se conquistar a perfeição é igual para todos. E a avaliação de cada um de nós não será feita por nós virmos ao centro A, B, C ou D, por nós irmos à igreja católica, protestante, evangélica, muçulmana. A avaliação nunca é essa. A avaliação é pela nossa atitude, pela nossa maneira de pensar, de sentir. Nós não precisamos ir a igreja nenhuma e a centro nenhum. Nós temos que nos consertar a nós próprios. E não acharmos que o nosso problema está resolvido, mas o do outro, fulano como é que está? Olha, o que fez Cicrano, olha o que fez Beltrano. Esqueçam isso, esqueçamos isso. Nós não estamos em julgamento. Nós estamos todos num processo que devemos ser espertos e aprender. As pessoas estão revoltadas e conflitantes porque uns são ricos, eu não sou rico, os outros são pobres e miseráveis. Ninguém é pobre ou rico, miserável ou abastado pelo que tem, mas sim pelo que é. Você pode ser feliz na miséria, você pode ser feliz na pobreza, e você pode ser desgraçado e infeliz no castelo, na abundância, na riqueza, na fama, no dinheiro e no poder. E posso garantir para vocês que tem muito mais gente infeliz na riqueza, na fama e no poder do que na miséria. Que a miséria nos acomoda, nos une, a miséria nos junta para nós sermos solidários e ajudar um ao outro. É igual o frio. O frio faz que a gente se junte para se aquecer. O calor já nos separa, então já aí cada um por si. A necessidade faz com que nós nos unamos. A tragédia, vejam no Livro dos Espíritos, a tragédia é utilizada por Deus,
faz parte do processo evolutivo, porque a tragédia nos une. A tragédia nos chama à responsabilidade moral, ética, comportamental. Vi hoje na TV Luau aí uma matéria muito interessante do Paulo Nader, uma entrevista que ele fez com o professor Pierre com aquele Adame, Isaac Demani, a respeito da situação do nosso município, em que eles disseram o que eu digo, e tenho certeza que vocês também dizem. Eu, Zé Manel, e tenho certeza que vocês também, não queremos crer e não acreditamos que tenham desviado o dinheiro que vem do governo federal, estadual, para socorrer os nossos irmãos. Eu não quero crer isso. Não acredito. E as pessoas, eles lá estavam sendo entrevistados, o Paulo Nader, que era o entrevistador, o vereador Pierre, o vereador Isaac Demani, também disseram a mesma coisa que eu digo, e tenho certeza que é o que vocês querem, que isso não seja verdade. Porque é muito triste, é muito lamentável. A tragédia, o sofrimento, vejam, nos une. Então a pobreza, a miséria, o abandono provoca o espírito, e o espírito vê que não é o dinheiro propriamente que vai resolver a tragédia e a desgraça, mas é a nossa união, é o nosso amor, é o nosso carinho, é o nosso respeito um pelo outro. Vejam, nós temos que ter cuidado com a gente mesmo, com nós, a nossa alma. Tem pessoas que só ficariam felizes, não morreriam, não querem morrer antes de ir a Nova York. Né? Fazer um passeio a Nova York, Wall Street, conhecer o mercado, o sistema financeiro, e aquela Quinta Avenida, e até no Natal, que lindo, aquelas coisas. Não coloquem felicidade nisso. Outros têm que ir à França, debaixo da Torre Eiffel, debaixo. Tem alguns até que falam como fazer xixi debaixo da torre. É uma maneira de ir lá e comprovar que esteve lá. Aí vocês pensam, meu Deus, ele falou isso no centro? Sim, não é agressivo, não é ofensivo, é natural. São desejos que certas pessoas têm e que eu conheço pessoas que realizam, que fazem isso. Mas vão ser felizes por isso? Não. Vão ser a mesma coisa. Vão continuar sendo a mesma coisa. Não adianta você passar em lugares belíssimos se o coração não estiver bem arrumado, se a alma não estiver em dia com ela mesma. Não adianta. Eu agora estou caminhando num lugar de luxo, no Country Club, né? Fiz aquela carteirinha de caminhante. Mas para velho já é mais para cadeirante do que caminhante. Não sei até quando eu vou conseguir caminhar sem a cadeira de roda. Mas tem aquela carteirinha, tem uma carteirinha bonita de caminhante. Eu fiz a carteirinha e tal, tem no bolso, já dei até uns exemplos aqui do que aconteceu comigo por causa dessa carteirinha. Aí eu estou caminhando lá. É lindo, é maravilhoso. Dá vontade às vezes de parar e ficar olhando aquele lago, aqueles patos, aqueles gansos. Tem uma tal de magnólia, eu estou cheio de... Eu vou lá, eu tenho mais de 500 fotos do Country Club. Né? Eu às vezes vou lá e falo assim, hoje eu não vou tirar foto. Me prometo não tirar. Aí eu dou uma volta, dou duas, dali a pouco eu vejo que coisa linda. Aí eu vou, dou outra volta e venho tirando foto. Aí tiro 50 e poucas, 70, 80. Tem uma tal de magnólia lá na entrada do chalé, ali naquela pontezinha. É uma magnólia diferente dessa comum que a gente tem na praça aqui, que está com umas flores, mas uma coisa lindíssima. Aquilo é felicidade pura. É só você se tocar. É só você se abrir, abre o coração. Olha aquelas pedras, a Catarina, olha as árvores. Eu até costumo dizer para mim mesmo, a copa das árvores é a morada dos deuses, porque eu não acho nada mais lindo do que a copa das árvores. Olha a copa das árvores. Aí você vê borboleta, pássaro, aí você olha para lá, você vê um animal, você vê uma fonte caindo água. Isso, você na simplicidade, não precisa ter dinheiro para isso. A gente enxerga, olha só, a gente enxerga. Olha para aquelas montanhas e curte aquela maravilha com a beleza. Eu até falando esses dias, falei que pena tá aquele escorrido. A minha neta, Alicia, ela estuda arte, pintura. Ela falou, não, vô, eu acho bonito, aquilo ficou bonito. Se você olhar com esses outros olhos, você começa a ver até beleza. Foi o que Jesus disse. Olha os dentes dele. Quando passou de lá, que o cachorro estava morto,
e todo mundo ficou passando de lado e tal, que coisa horrível, que mau cheiro. Aí Jesus falou, olha os dentes, que dentes lindos que ele tinha. Olha a montanha. Então, está em nós, não está fora, está dentro da gente. Raciocinem sobre isso. E nós estamos aí numa reencarnação, olha só. Vamos ter outras, não se preocupem. Não vamos morrer com a morte do corpo, esqueçam isso. Na certeza da perfeição do Criador, tenham certeza, nós não vamos desaparecer com o corpo, nem deixar de existir porque o corpo deixou de funcionar. Nós somos extra-corpo, nós estamos no corpo, mas nós não somos o corpo. Nós estamos na Terra, mas nós não somos da Terra. Nós não fomos criados para a Terra, nós fomos criados para a perfeição. A Terra é a nossa escola hoje, a nossa morada hoje, como disse Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai, essa é uma delas. E hoje nós estamos nela, para amanhã estarmos em outras, em outras, em outras. Nós não somos daqui dizem que é minhoca. Nós não somos da Terra. Gostaram? Dizem que da Terra era minhoca. Quando eu escutei isso, eu achei engraçado. Realmente, da Terra é minhoca, Roberto. Porque nós não somos da Terra, né? Da Terra é minhoca. Então nós não somos nem minhoca e nem da Terra. Como a minhoca também não é daqui, ela está de passagem. Tudo está de passagem. Cai num princípio da física inegável, incontestável. Na natureza, se é a terceiro enunciado da lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós temos prova científica cabal disso. Pois muito bem, nós que pensamos, que agimos, que criamos, que transformamos, nós não somos corpo. A diferença de vocês vivos para o corpo de vocês morto, e eu também, não fiquem me olhando com essa cara de... já se ficou. Mas a nossa diferença quando estamos vivos para quando estivermos mortos é que quando morto, nós não vamos estar no corpo mais. Você olha lá na caixa, o Zé Manel é coisa nenhuma. Aliás, caixão é porque é uma caixa grande, né? Uma vez quando eu falei isso, o pessoal, eu não tinha pensado nisso. Sabe por que nós vamos para o caixão? Porque nós precisamos de uma caixa grande, por isso é caixão. Então, quando tiver lá no corpo, no caixão, o corpo, nós não estamos mais ali. É a diferença. Se você chamar, Zé Manel, eu não vou reagir. Quer dizer, o meu corpo não vai reagir. Mas eu já estou fora daquilo ali. Como vocês todos, como tudo, sabem por quê? Por esse princípio irrefutável e inegável da ciência. Na natureza, nada se cria, porque tudo já está criado pela inteligência suprema. Nada se perde, nada se perde, mas tudo se transforma. É o processo da transformação para a perfeição. Só que nós somos inteligência e individualidade que vamos continuar, como inteligência, como individualidade, agindo cada vez melhor. E eu pergunto para os nossos irmãos que negam isso, por que vocês acham mais interessante uma única vida e pegar-se essa alma que teve uma única vida, depois dessa única vida, a maioria delas aqui no planeta, vocês não contestam isso, eu sei, a maioria delas, você pegar e jogar fora, jogar no lixo, jogar no inferno. Por que essa vontade ou essa aceitação disso? Se nós, como humanos, com todas as nossas deficiências e dificuldades, nós já estamos reciclando o nosso lixo. Nós estamos dando utilidade ao nosso lixo. Por que a inteligência suprema não teria pensado em nos reciclar, ao invés de nos jogar no grande entulho do inferno, da vida, do sofrimento eterno? Por quê? Olhem como é sensato. Nós não aceitamos reencarnação porque nós optamos pelo espiritismo. Não. Nós aceitamos reencarnação porque ou é reencarnação ou é uma única vida. Uma única vida seria ir, a maioria, para o lixão do inferno. E a reencarnação seriam todos sermos reciclados para sermos santos, perfeitos um dia. Os nossos irmãos que vêm aqui santos já fizeram o seu processo evolutivo. Não foram colocados santos como equivocadamente o moço disse lá no livro. Jesus reencarnou como nós reencarnamos. Só que quando o planeta foi formado, Jesus já era um espírito perfeito. Só no nosso universo, esse nosso universo tem 14... Aliás, eu gosto do cálculo do Carl Sagan. Tem 18... O nosso universo tem 18 bilhões de anos.
A Terra tem 4 bilhões de anos. Diminuindo um do outro dá 14 bilhões de anos. Antes da Terra existir, o nosso universo já existia há 14 bilhões de anos. Vejam que são 4 vezes, 3 vezes, mais de 3 vezes e meia a idade da Terra. Raul, o universo já existia há 14 bilhões de anos. E fica o pessoal achando que Deus precisou criar isso que está aqui, esperar isso que está aqui surgir, para depois de uns 3, 4 bilhões de anos nos colocar aqui. E esse universo infinito aguardando o quê? Esperando o quê? Essas pérolas, como disseram, essas pérolas para serem colocadas aqui, para no final jogar 99% fora. Sim, vocês podem, eu estou tirando aqui 99%, eu estou tirando 1% para vocês. Não fiquem preocupados nem aborrecidos comigo. Aqui estão vocês. Aqui está o resto do mundo. Eu já disse para vocês, se é verdade, numa pesquisa que fizeram a respeito da crença no inferno, todo mundo acredita no inferno, 99% acredita no inferno. Mas quando perguntaram se acredita que vai para ele, sabe qual foi o percentual que deu? Aí, Leandro, aí você não está vendo não, mas 0%. 99% acreditavam no inferno, mas só 0% acreditava que ia para ele, ou seja, ninguém acreditava que ia para o inferno. Inferno é para os outros. Inferno é um castigo para os outros. Não é assim. Olha a lucidez do Espiritismo, que vocês são simpáticos e querem aprender, e eu também. Nós estamos aprendendo o Espiritismo. Deus é amor supremo, bondade suprema, justiça suprema, inteligência suprema. Criou todo esse universo, não só de 14 bilhões de anos, mas pela infinidade, um tempo infinito de criação de todos os universos, para que tudo seja perfeito, nada se perde. Ele criou tudo e tudo se transforma. Isso é lógico, mais lógico do que morrendo todo mundo aqui hoje, numa catástrofe. Bate um cometa aqui, destrói isso tudo, um asteroide aqui, acaba com isso tudo, explode, sumiu tudo, e aí? E aí? E aí nós vamos para outros mundos, onde nós nos ajustarmos de acordo com a nossa capacidade intelectual e moral, nós vamos para outros mundos como viemos para esse. Jesus, antes desse aqui existir, ele já habitava o infinito de outros universos e de outros mundos. Quando ele veio aqui, ele não precisou fazer a evolução dele aqui. Aí o equívoco do moço dizendo que foi a única encarnação de Jesus, não. Aqui sim, mas ele esclareceu que não era isso que ele disse, não era aqui não. Ele disse que Jesus não reencarnou em lugar nenhum. Jesus foi em linha reta. Foi aí que eu disse, isso cai no livro do Nestor de Holanda, puxar saquismo ao alcance de todo. É querer bajular, é querer estar assim com Deus, assim com Jesus, mas achando que ele é o Salvador. Ele é o Salvador, nada, sai fora disso. Salvador é você mesmo, somos nós mesmos. Nós é que cuidamos de nós. Nós vamos ser felizes ou infelizes de acordo com a nossa cabecinha, com o nosso coração. Se nós tivermos inveja, nós vamos sofrer as consequências da inveja, que vai ser aquele tormento de ver os outros mais bonitos que a gente, comprando um carro mais novo que a gente, tendo uma casa maior que a gente. Se você eliminar a inveja, você eliminou todo esse sofrimento já de estalo. Se você perdoar, você já não vai passar pela pessoa que você era meio antipático com ela e sentir o coração acelerar, ou ficar meio vermelho, ou pensar bobagem. Esquece, você perdoou. Olha, então, a felicidade que nós todos queremos, o sucesso que nós todos queremos, está em nós. Depende só de nós, não depende da religião, não depende da igreja, não depende do templo, não depende da oração. Depende da ação, da maneira de pensar, da maneira de sentir e, consequentemente, da maneira de agir. Queridos, muito obrigado pela atenção. Reencarnação é esta maravilha, como diz a Valéria, e nós poderíamos falar e falar e falar outras e outras e outras tantas vezes com os exemplos que a vida vai nos dando no dia a dia. Semana que vem, terça-feira que vem, com certeza já terei outros exemplos, porque eu já vi, ouvi, falei, observei. É assim que a gente tem que fazer. Nós estamos na vida para aprender e não ficar esperando acertar na Mega Sena. Não pensem essa loucura, nem joguem na Mega Sena, porque se acertar, acabou, hein? Deu zebra, se acertar, aí é que inferniza a mesma vida. Está muito bom assim, cada um está do jeito que tem que estar e não fiquemos reclamando. Agora está esfriando? Aliás, hoje eu já vi alguém reclamar, meu Deus, eu vim de blusa e está um calor danado hoje. Já estão reclamando. Ontem, anteontem, estavam reclamando por causa do frio. Que frio terrível, Roberto. Aí estavam reclamando. Hoje eu já vi gente reclamando, meu Deus,
Como é que está quente hoje? Já estão reclamando do calor, paremos de reclamar. Dizem que quem reclama é quem não tem problema. E é verdade, porque quem tem problema não tem tempo de reclamar. Tem que partir para resolver o problema. Quanto mais grave o problema, menos a pessoa reclama. Porque esquece esse negócio de reclamação. Tem que agir para a solução e não reclamação. Não é? Pois bem, vem aí mais uma semana para a gente pensar, viver, agir e ser feliz dentro das possibilidades. Sendo espontâneo, natural, simples. Simplicidade e humildade faz parte da felicidade, como feijão faz parte da feijoada. Não tem feijoada sem feijão. Não tem felicidade sem simplicidade e humildade. Escrevam isso aí. Eu garanto isso para você. Que Deus nos abençoe e até a próxima.